Imagina o seguinte cenário: você é um adolescente de, sei lá, 12, 13 anos, que mora no interior. Você vive numa época que não tem YouTube, a internet tem conteúdos muito escassos, na sua cidade não tem nenhum professor de violão, de guitarra que é top, mas você tem muita vontade de aprender. Meu nome é JP Oliveira e eu ajudo violonistas e guitarristas a tocarem violão sertanejo, a fazerem levadas incríveis e tudo que o estilo tem para oferecer, com um único método que funciona de verdade, que é a transformação e o conteúdo que o DGP oferece. O que eu aprendi com o Cifra Club que me ajudou a tirar a música de ouvido? Você imaginou esse cenário aí que eu te falei, né? Você novinho, no interior, sem acesso à internet, sem YouTube, sem ninguém para ensinar. Pois é, foi assim que aconteceu comigo, quando eu comecei a querer aprender a tocar violão, tocar guitarra, né? Eu cresci, não sou tão velho assim, né? Quando eu cresci, era adolescente, já existia internet, mas era muito precário, era muito lenta, só pessoas que tinham grana, que tinham computador em casa e tinham acesso à internet. Eu sou de uma família humilde, não tinha computador em casa, não tinha muito menos acesso à internet. Bom, então eu tinha o sonho de aprender a tocar violão, tocar guitarra. Ficava ali pescando uma coisa com um amigo, com outro que sabiam alguma coisinha a mais. Às vezes eles nem queriam ensinar, com medo da gente superar eles. E, bom, aí começou a surgir as lan houses e eu comecei a ir pra lan house. Basicamente ia pra lan house pra ver clipes que não era no YouTube, que eles baixavam de algum lugar que até hoje eu não sei, e deixavam lá no computador. Eu ficava assistindo clipe lá no Media Player. Jogar Counter-Strike, acessar o Mundo Canibal, acessar um site de piada, um site de terror que tinha fotos dos Mamonas, do acidente, coisas do tipo, assim, que é da época vai saber. E eis que surge o Cifra Club. E bom, eu tinha um problema, eu não conseguia tirar a música de ouvido. Eu colocava lá e me perdia todo, não conseguia tirar solo, não conseguia tirar acordes. E de música simples, eu não tinha ainda um conhecimento, né, de campo harmônico, coisas mais básicas assim, tava bem no início. Eu sabia já tocar alguns riffs, tocar alguns acordes, mas não sabia conectar isso tudo, não entendia como funcionava o mecanismo disso tudo. Então eu tinha esse problema, não conseguia de maneira nenhuma, só tocava olhando na cifra e decorava o solinho ali, nem sabia que escala eu tava tocando. Então era, né, era complicado. Eu cometia vários erros porque eu não buscava aprender realmente com, pelo menos com um cara que já tocava um pouco mais que eu, e eu ficava insistindo naquele erro ali, tentando ir na raça, né, sem entender realmente como funcionava. Isso acabava me frustrando pra caramba, porque, pô, eu não conseguia tocar as músicas que eu gostava, né. Eis que surgiu o Cifra Club, como eu falei, e aí eu ia para a Lan House e ficava procurando cifras, tablaturas das músicas que eu mais gostava na época, que era tipo Nirvana, Charlie Brown Jr., CPM 22, Blink, e cara... E foi muito massa, tinha muitas cifras, muitas tablaturas com os riffs das músicas, isso era bem legal. E eu levava uma folha de fichário na época, que é da época aí, sabe? E ficava copiando lá, igual um louco, os numerozinhos assim da tablatura, né? Das músicas do Guns, do System of a Down, né? Desses clássicos, assim, vamos dizer. E aprendi muita coisa, assim. E com o tempo eu fui desenvolvendo a minha percepção, desenvolvendo minha musicalidade. Eu gostava muito de ficava o dia inteiro com um violão no colo ali, com a guitarra. Eu comecei a ver que algumas notas que eu copiava da tablatura do site não batia. Né? Você não tinha grana nem para imprimir a tablatura. Eu tinha que levar lá e colocava R$ 1 lá a hora e ficava lá uma hora copiando a tablatura. E eu comecei a ver que não batia as notas, tinha algumas notas erradas, alguns acordes errados. Eu comecei a perceber, cara, mas não é essa nota aqui, não tá batendo. Eu comecei a ver que não era 100%. E aí, outra frustração. Às vezes também não tinha o solo de uma música que eu queria, né, aprender. E então eu ficava preso nisso. Antes eu era preso na cifra, depois eu fiquei preso na tablatura dependente do site e só aqui não conseguia sair disso, né? Era um problemaço, né? E cara, foi indo, eu chutei o balde, falei, cara, vou aprender a tirar de ouvido, né? E fui atrás, fui tentando. Eu tinha lá uma lista de músicas que eu aprendia de ouvido, outras que eu recorria à tablatura. Eu ia anotando isso, tentando, aí fui entender como é que funcionava, né?
campo harmônico, as escalas, conexão disso tudo, a função dos acordes, meio que isso tudo foi clareando, né? Não estou falando mal aqui do Cipher Club, tá? O Cipher Club foi muito importante. Eu acho que é muito importante para muita gente, né? Depois que eu entendi que o site ele é alimentado pelos usuários, né? A galera escreve lá as cifras, as tablaturas e manda para o site. Eu imagino que são milhares de cifras por dia, por semana, e acho que não tem como humanamente eles corrigirem tudo, né? Então acredito que eles devam aprovar lá, sei lá, não sei qual o critério deles. A solução que eu achei para isso foi, de fato, aprender o que eu falei para vocês. Campo harmônico, né, as escalas e as funções harmônicas. Então, ó, já vou deixar aqui uma dica para vocês de como tirar música de ouvido, se você tem dependência de cifra, de tablatura. Primeiro, conheça o seu instrumento, o braço do seu instrumento, conheça os acordes, conheça o campo harmônico. Se eu te perguntar, cara, qual que é o terceiro grau do campo harmônico de Mi bemol maior? Você tem que me responder na lata. Qual o sexto grau do campo harmônico de Sol bemol maior? Você tem que me responder na lata. Qual o terceiro grau do campo harmônico de Lá menor? Você tem que me falar, tipo, sem pestanejar, né? Sem pensar. Então você tem que ter isso muito bem desenvolvido. Claro, tem pessoas que às vezes nem sabem disso também, mas de tanto ouvir, já conhece o som do acorde e sai tirando. Mas eu tô te mostrando a maneira que vai facilitar tudo isso para você. Então a primeira parte, aprenda bem campo harmônico, tá? É muito importante. O básico do básico, antes de campo harmônico, diferenciar a sonoridade dos acordes. Saber a diferença do som de um acorde maior, do som de um acorde menor, um som de um acorde meio diminuto, se você estiver trabalhando com tríades, enfim, não vamos entrar nisso, né? Básico do básico. Depois o campo harmônico, as escalas, aprender pelo menos a escala maior, né, e a menor, que são relativas, são basicamente as mesmas notas organizadas de forma diferente ao longo do braço do seu instrumento. Todas essas ferramentas vão te ajudar na hora de tirar os seus solos, de tirar as músicas que você mais gosta. E por fim, aprenda a função harmônica. Isso aí é o que vai abrir e expandir ainda mais o seu conhecimento. Se você não sabe o que é isso, eu tenho isso no meu material. Não precisa estudar comigo se você não quiser. Não estou aqui para te falar, estude comigo, porque só eu tenho essa informação. Não, digita aí no Google, função harmônica. Só que lá no meu método, eu tenho isso tudo organizado e que vai te dar um resultado, e eu tenho certeza disso. Então, todas essas ferramentas vão te ajudar. Inclusive, eu vou ler uma mensagem que eu recebi ontem de um aluno. Me mandou aqui: fala, JP. Eu tinha comentado sobre o meu módulo, e é apenas um módulo do meu curso sobre percepção e tirar música de ouvido. Ele falou: esse módulo é bom demais. Comecei a tirar o básico de ouvido no sertanejo, mas vi que o curso é bom no momento que eu fui ensaiar a primeira vez para tocar na igreja e conseguia ir fazendo a harmonia só com a moça cantando. Eu senti algo incrível. Obrigado. Vou me dedicar ainda mais nos estudos para sair do básico e além, porque eu vi que dá para conseguir. E você não deve lembrar porque são muitos alunos, mas a primeira mensagem que deixei para você no Telegram foi que meu sonho era tocar sem cifras. Agora estou até escrevendo modas e tentando entrar para o mercado. Obrigado de novo, você é o cara. Vou deixar esse print aqui na tela para vocês. Então, isso é sensacional, cara. Isso me fez pensar muito e ver que realmente eu estou fazendo a coisa certa. Pô, isso me enche de orgulho. E só mais uma dica para ajudar vocês. Pense sempre nos graus do campo harmônico. Por isso é muito importante ter o campo harmônico sempre definido na sua cabeça e visualizar isso no braço do seu instrumento. Ter tudo, né, debaixo dos dedos, como a gente diz. Ao invés de você ter uma cifra padrão, pegue uma cifra que você tem aí, em vez de colocar lá em cima os acordes Dó, sei lá, Ré menor, Fá, enfim, os acordes, coloque os graus do campo harmônico. Isso vai te desprender do fato de ficar tocando pensando apenas em acorde. Você vai começar a pensar nos graus. Então, por exemplo, se a música está em Dó, você vai poder transpor essa música para um outro tom de forma muito mais fácil. Às vezes a música está em Dó, né? Tem Dó, sei lá, Dó, Fá, Sol, Lá menor, né? E aí, ao invés de escrever os acordes, você coloca 1, que é o primeiro grau, o Fá, que é o quarto grau, 1, 4, o Sol, que é o quinto grau, e o Lá menor, que é o sexto grau. Então você escreve esses graus, ao invés de escrever os acordes. Aí quando você for, por exemplo, transpor essa música de Dó para Ré, uma menina que vai cantar, ela canta num tom mais alto. Aí você vai
tendo o campo harmônico em mente, você vai conseguir transpor isso mais fácil, porque você vai estar pensando em graus e não em acordes. Então você começa a clarear, descomplicar as coisas. Isso é muito legal, né? Outra coisa também, outra dica super importante para vocês na hora de abandonar de vez as cifras. Por mais que às vezes você sabe a música, sabe os acordes, mas se você não estiver olhando ali, você erra. Por quê? Porque muitas vezes você está pensando acorde por acorde. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. A música é, sei lá, Dó sustenido menor, Fá sustenido menor, Si maior e Mi maior. 4 acordes. Você vê só aquele Dó sustenido ali, você não vê relação nenhuma dele com o Fá sustenido menor. Depois você vê o Si maior aqui, você não vê relação nenhuma entre os acordes. E quando você estuda a função harmônica, estuda o campo harmônico, você vê que esses acordes têm relação, né, de tensão e relaxamento. Então, ao invés de você ficar olhando acorde por acorde, você divide as partes da música. Por exemplo, a estrofe da música são esses 4 acordes que eu falei. Dó sustenido menor, Fá sustenido menor, Si maior e Mi maior. Imagina que esse conjunto, essa cadência de acordes, seja uma coisa só que você vai ter em mente. A parte A da música, a estrofe da música sempre vão ser esses 4 acordes, tá? Então você resolveu essa parte. Quando entrar no refrão, vai mudar para, sei lá, Mi, Dó sustenido, Lá e Si. Então você já tem mais 4 acordes aqui que vão fazer parte do refrão. Então ao invés de ficar pensando o que seriam 8 acordes, você está pensando 2 conjuntos de acordes, que vai facilitar muito. Ao invés de ficar olhando um por um, você está observando uma parte toda da música. Você sabe que toda a estrofe vão ser aqueles 4 acordes, e todo o refrão vão ser aqueles outros 4 acordes. Então isso vai te dar uma outra forma de ver a música, tá? Imagina um conjunto aqui de números pares, 2, 4, 6, 8, e um conjunto aqui de números ímpares, 3, 5, 7, 9. Então é mais ou menos isso. Aqui na estrofe são os números pares. Você não vai ficar pensando muito, você sabe que são pares, ele tem uma relação entre eles, né? 2, 4, 6, 8. Então vai ser a mesma forma que você vai enxergar os acordes quando você começar a entender a conexão deles, as funções deles, beleza? Mas onde que o Cifra Clube foi importante? Porque por conta desses errinhos ou por ausência de algum solo, de alguma música, eu quis chutar o balde e sair dessa dependência de cifra, de tablatura, de depender dos outros para tocar as músicas que eu gostava na época. E foi onde eu corri atrás e fui desenvolvendo e fui aprendendo. Bom, o que as pessoas acabam achando é que as cifras e as tablaturas estão realmente ajudando elas, quando na verdade estão servindo apenas de muletas, né? De uma solução temporária. Então você tem que se livrar dessas muletas aí para você conseguir correr, conseguir voar. Bom, e depois que eu destravei tudo isso, que eu entendi tudo isso, cara, eu desbloqueei a minha musicalidade. Eu comecei a tirar músicas que eu jamais pensei tirar assim de ouvido. Comecei a treinar realmente, é um treino, comecei a forçar o meu ouvido. E quanto mais eu fazia, melhor ia ficando, né? E é um processo que demora algum tempo, alguns anos aí, mas se você nunca fizer, você nunca vai chegar nesse ponto, né? E minha pergunta é, você está usando essas ferramentas, campo harmônico, escalas, funções harmônicas dos acordes, ou você ainda está preso aí nas cifras e nas tablaturas? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. São algumas dicas aí para você que quer desenvolver melhor seu ouvido. E caso você tenha interesse em estudar comigo, no início do mês de abril tem turma nova do DGP e tem meu curso de iniciante. Se você não toca violão, né, nunca tocou violão na sua vida, os links estão todos aí na descrição. Tamo junto, valeu galera!